Olá, hoje nós vamos comentar um pouco com vocês sobre a questão do microempreendedor individual que está deixando de ser microempreendedor individual, está deixando de ser MEI para se tornar empresário, como microempresa, como empresa de pequeno porte, enfim. Pois bem, vamos lá. Nessa fase, os empresários que estão saindo da condição de microempreendedores, eles precisam passar por uma série de adaptações, já que enquanto microempreendedores individuais, eles têm pouco ou nenhuma preocupação com a parte burocrática, já que as obrigações acessórias, o funcionamento do MEI é bastante simplificado. Basicamente se resume a fazer o pagamento mensal do DAS, do MEI, e a declaração anual. Então, quando saem dessa realidade, muitos empreendedores, empreendedoras, eles se deparam com algumas dificuldades nesse processo de transição. Inclusive, muitos ficam com receio de deixar a condição de microempreendedor individual para se tornar um empresário ou empresária, devido também a essa questão burocrática e, claro, aos custos que podem decorrer disso, principalmente em matéria tributária, ou seja, vão pagar mais impostos em função dessa mudança. Pois bem, meu nome é Antônio Humberto, eu sou contador, consultor empresarial, e nesse vídeo nós vamos tratar de como fazer essa transição da forma mais tranquila, mais segura possível para você que está deixando de ser microempreendedor individual, está saindo dessa condição de MEI para se tornar empresário. Perfeito? Então, vou compartilhar com vocês algumas informações nesse sentido, e para isso, para facilitar aqui a nossa didática, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que nós possamos discutir alguns tópicos. Pois bem, primeiro, se você era microempreendedor individual e agora está virando uma empresa normal, né, por assim dizer, parabéns que o seu negócio deu certo, seu negócio prosperou. Quais são os passos que você precisa seguir para fazer essa transição da forma mais tranquila e segura possível? O primeiro ponto é o seguinte: o que você vai precisar para fazer funcionar a sua nova empresa? Então, eu elenquei algumas coisas aqui que eu vou comentar uma a uma com vocês, de uma forma bem prática e rápida. Primeiro, é recomendável que você tenha um computador, um notebook, para fazer o controle, a instalação dos sistemas que você vai precisar, de controle de estoque e de emissão de notas. Se você é do ramo de comércio ou indústria, você obrigatoriamente vai precisar disso, porque você vai precisar tanto gerir o estoque, quanto você vai precisar desse sistema do computador para ter um software para fazer a emissão de notas fiscais, ou seja, você vai ter que contratar um software para fazer a emissão de notas fiscais, certo? Humberto, não existe software gratuito para emissão de notas fiscais? Até existe, porém, os softwares gratuitos que estão no mercado até o momento, eles perdem muito em desempenho operacional em relação aos pagos. Então, se você tem um negócio que é principalmente de varejo, eu não recomendo que você utilize um software gratuito, eu recomendo que você utilize um software que vai te dar condições plenas de funcionamento. Ok? Humberto, eu sou do ramo de prestação de serviço, eu preciso ter o computador para emissão de notas fiscais? Você vai precisar hoje, praticamente todos os municípios, eu vou falar dos municípios que eu lido aqui em Goiás, praticamente todos os municípios trabalham com a nota fiscal eletrônica, certo? De serviço. Então, para a emissão dessas notas, você até consegue fazer isso pelo celular. Mas, se você tem um volume maior de notas, o ideal é que você tenha, sim, um computador para fazer isso, certo? Porque isso vai facilitar o teu processo de emissão de nota. Então, eu recomendo que você tenha um computador, sim. Se não tiver como, você pode também contratar esse serviço de emissão, se você for do ramo de serviços, naturalmente, certo? Se for do ramo comercial ou industrial e tiver um volume maior, você vai precisar do equipamento. E o software para emissão de nota? A grande maioria dos municípios disponibiliza o sistema para emissão de notas nos próprios sites das prefeituras. Então, se você é unicamente prestador de serviço e o município sede da sua empresa disponibiliza o programa, você não vai precisar de um software para emissão de nota fiscal de serviços, certo?
Lembrando que quando você deixa de ser microempreendedor individual, você deixa de emitir a nota no Portal Nacional do MEI e passa a estar vinculado à emissão designada pela prefeitura do teu município. Então, se o seu município disponibiliza a ferramenta para emissão, você pode utilizar essa ferramenta e não vai precisar comprar um software para emissão. E se você está em municípios que não disponibilizam essa ferramenta e exigem a nota eletrônica, você vai precisar contratar um software para fazer a emissão dessa nota eletrônica de serviço. Ok? Segundo, certificado digital da pessoa jurídica. Você vai precisar? Se você é do ramo de comércio e indústria, sim, obrigatoriamente, porque inclusive isso vai ser necessário para a emissão de nota fiscal, certo? Além de outras funcionalidades, como serviços da Receita Federal, da Receita Estadual, questões trabalhistas. Então, o certificado digital ele vai ser muito necessário para quase todas. Para as empresas comerciais e industriais é indispensável. Para as empresas unicamente prestadores de serviço, ele é recomendável, certo? Se você não for contratar empregados nesse momento, talvez você consiga ficar um tempo sem o certificado digital. Mas é interessante que você comece a se preparar para contratar, porque ele vai facilitar muito a sua vida, principalmente no cumprimento de outras obrigações acessórias, tá? Então, embora não seja indispensável, é altamente recomendável para as prestadoras de serviço. Indústria e comércio, obrigatório. Como usar o sistema? Você deixou de ser MEI e vai agora começar a ter que emitir essas notas em um formato diferente, principalmente para quem vai ter comercialização de mercadorias ou produtos. Uma vez que você escolheu o software, né, que você fechou o contrato com o software, contrate também o treinamento para aprender a usar esse software. Se é você mesmo que vai fazer, se você vai contratar uma pessoa para ficar no administrativo para fazer isso, em qualquer caso, faça o treinamento. Exija da pessoa, da empresa que está te vendendo o software, que ela te dê o treinamento para utilizar esse software adequadamente. Dessa forma, você vai fazer essa transição com mais tranquilidade, ok? Então, treine ou seja treinado para utilizar o software. Então, você tem que fazer o cadastro das mercadorias, o controle de estoque. O controle de estoque é obrigatório? Em alguns estados não é obrigatório, certo? O controle de estoque, ele na verdade, mesmo onde ele não é obrigatório, por legislação fiscal, é interessante que você faça, porque se você tem uma empresa comercial ou industrial e você não sabe o teu estoque, você não tem condições de saber se você tem lucro ou prejuízo, certo? Não é possível uma empresa comercial ou industrial saber se está tendo lucro ou prejuízo se ela não controla caixa e banco, contas a receber, contas a pagar e estoque. Sem esses 4 elementos, é impossível você saber se o seu negócio está dando lucro ou prejuízo. Então, tenha um controle de estoque. Venda e emissão de notas fiscais. Enquanto a empresa era MEI, ela não era obrigada a emitir nota fiscal de venda de mercadoria, de produto ou mesmo de serviço. No caso da venda de mercadoria e produto, quando isso ocorresse para a pessoa física, para o consumidor final, ela não era obrigada a emitir essa nota, certo? No MEI. A partir do desenquadramento, toda a operação de venda de produto, mercadoria ou serviço deve ser acompanhada com a emissão da nota fiscal. Então, essa é uma mudança importante para quem está saindo do MEI, porque ele não está habituado à emissão da nota, certo? Então, é importante lembrar que, uma vez desenquadrado do MEI, toda a operação de venda deve ser emitida a nota fiscal para acompanhar aquela mercadoria, aquele produto. Conta bancária. Muitos microempreendedores individuais, às vezes por falta de ter tido um acompanhamento, por ter tido uma orientação adequada, muitos deles, nós já vimos acontecer de eles não terem uma conta pessoa jurídica, ter apenas a conta na pessoa física. E isso, claro, é um problema, pode trazer, inclusive, autuações para eles, já vimos acontecer isso. Por quê? Porque leva a movimentação para pessoa física, às vezes é uma atividade comercial, isso dentro do MEI estaria regularizado, mas na pessoa física torna-se irregular essa movimentação e ele vai ter que provar que isso se refere à movimentação da empresa, então pode ter uma série de complicações. Então,
Uma vez que você deixou de ser MEI e ainda não tinha essa conta bancária, o ideal é que você já tivesse, mas se você ainda não tinha essa conta bancária, é importante que você a tenha. Abra essa conta de imediato, máquina de cartão de crédito na conta da empresa, na conta pessoa jurídica. Não coloque em nenhuma hipótese, se você atua como empresa, se você tem o CNPJ, em nenhuma hipótese você vincula máquina de cartão de crédito na sua conta pessoa física. Sempre vincule na conta pessoa jurídica, certo? Isso não é um ponto que está aberto a discussão, isso vai dar muito problema para você não vai conseguir justificar para a Receita essa movimentação. Então, conta da empresa é conta PJ, e nessa conta PJ é que vão entrar os valores decorrentes das vendas de mercadorias, inclusive da maquininha de cartão de crédito e o recebimento de PIX. Depois de toda aquela polêmica do PIX que teve a nível federal, vale lembrar que a transação financeira da empresa é sim compartilhada com a Receita Federal, diretamente ou por vias indiretas, é sempre ela tem. Além disso, se a sua empresa tem inscrição estadual, ou seja, ela comercializa algum produto ou mercadoria, o CONFAS já regulamentou essa questão. E assim como as operadoras de crédito, de cartão de crédito, informam para a sua Cefaz o total que é vendido no cartão de crédito, essa informação do PIX também vai para lá. Então, se a sua empresa recebe PIX, recebe pagamento de cartão de crédito, todos esses pagamentos estão ou serão disponibilizados para a Secretaria de Fazenda do Estado. Consequentemente, é sim um instrumento de fiscalização. Não confunda com imposto, não existe imposto sobre PIX, tá? Essas informações são usadas para fiscalização. Para fiscalização, confrontar o valor que você está declarando, emitindo nota fiscal e apresentando as declarações, e o valor que você está movimentando na sua conta PJ. Ok? Outros pontos de regularização importantes que você precisa estar atento. Primeiro, eu preciso passar uma alteração contratual na junta comercial quando eu deixo de ser MEI, e aí existe uma controvérsia interessante nesse sentido. Por quê? O senso comum é que não. A maioria das empresas, dos profissionais de contabilidade, vão dizer que não existe essa obrigação, certo? E você vai conseguir trabalhar por um bom tempo sem passar alteração na junta comercial, ok? Contudo, cabe algumas observações. Primeiro, o artigo 18 da Lei Complementar 123, que é a Lei do Estatuto da Microempresa, ele estabelece que o MEI é uma modalidade de microempresa, certo? E a microempresa, empresa de pequeno porte, as demais empresas, têm seus atos constitutivos e alteradores, devendo passar pelo registro do comércio. Então, o MEI, ele não estaria dispensado disso. E ao deixar de ser MEI, ele enquadra automaticamente na condição de microempresa, portanto, estaria obrigado aos próximos registros passarem pela junta comercial. Esse dispositivo, ele não esclarece 100%. Digamos, alguém poderia entender dessa forma. Porém, nós temos a resolução do CGSIM, que é o Comitê Nacional de Gestão para a Simplificação dos Registros das Empresas. E o que ele diz no artigo 55? Que o empresário individual desenquadrado da condição de MEI deve comparecer perante a junta comercial para dar continuidade ao processo de desenquadramento. Então, ele não diz que você tem que fazer uma alteração, mas diz que você tem que ir na junta e apresentar, concluir o processo de desenquadramento. Esses sistemas hoje estão integrados, a junta você pode ir lá fazer um comunicado que foi feito o desenquadramento, caso isso não vá automático, porque isso deve ir automaticamente, mas caso não vá automático, você pode ir lá e fazer esse. Eu digo você, provavelmente o seu contador, o seu profissional de contabilidade vai fazer isso, perfeito? E aí você vai ter condições de obter, por exemplo, uma certidão simplificada na junta comercial, que vai provar que você tem o registro. Vai ter o ato constitutivo? Não vai. O seu ato constitutivo é o certificado de microempreendedor individual que você fez quando da abertura, ou o último que você puxou, depois de uma alteração enquanto microempreendedor individual, certo? Então, esse registro na junta, ele é altamente recomendável, até porque alguns bancos, fornecedores, vão te pedir isso para poder atualizar teu cadastro. Então,
faça essa alteração assim que possível, certo? Para que você não tenha depois de pleitear algum empréstimo, alguma condição no banco, ou mesmo ter uma negativa de venda por parte de algum fornecedor, em função do novo limite que você gostaria de comprar, e o documento que ele tem lá, o seu certificado de microempreendedor individual, certo? Outra questão, alvará de licença, registro dos demais órgãos e obrigações acessórias. O MEI, ele consegue o alvará de licença de forma automática e espontânea, salvo se for alguma atividade de risco ou perigosa que exige um alvará específico. E ao se desenquadrar, ele precisa comparecer na prefeitura para obter o alvará de licença, que é a partir do desenquadramento, o alvará de licença passa a ser obrigatório, precisa ser obtido na prefeitura. Outros órgãos de registro, ele pode ser corpo de bombeiro, vigilância sanitária, uma série de órgãos, que conforme a sua atividade, você pode precisar se registrar, se regularizar, obter as licenças. E obrigações acessórias, aqui nós estamos falando basicamente de serviços contábeis que vão ser feitos para você, que é escrituração de livros, apuração de impostos, envio de informações, apresentação de declarações, tudo isso muda com o seu desenquadramento. Perfeito? Pois bem, e o que o MEI precisa se preocupar? O MEI, basicamente, precisa se preocupar em contratar uma boa consultoria, uma consultoria confiável, né, contábil, que vai cuidar dessa parte burocrática e vai te orientar. E você vai seguir essas orientações. Então, sempre procure um profissional da sua confiança, um profissional especializado, que vai te passar boas orientações, esclarecer suas dúvidas, para você seguir essas orientações e ficar tranquilo e evitar problemas. No nosso caso aqui, nós gostamos de trabalhar com o MEI nessa ordem. Fazer uma reunião, esclarecendo, apresentando os pontos, disponibilizando um curso para ele aprender o que ele precisa fazer. É interessante, é um curso prático. Enviamos materiais, certo? E fazemos, claro, as sessões de tira-dúvida, né? Tiramos as dúvidas, oferecemos a consultoria, e é isso, certo? Então, se você é empresário que veio da condição de MEI, está passando por esse processo de transição, ou vai agora precisar se desenquadrar do MEI, esses são os principais pontos que você deve estar atento, que você deve cuidar para fazer essa transição do formato mais tranquilo possível, sem dissabores, sem surpresas e surpresas desagradáveis, evidentemente, e fazer isso com tranquilidade e que o teu negócio, né, o teu empreendimento possa crescer e prosperar, ok? Se você ficou no vídeo até agora, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, curta e deixe nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida, porque o seu comentário pode virar o tema do próximo vídeo, ok? Até mais!